Olá, meus amores, olá, meus queridos. Hoje trouxe mais uma receita para você e vais adorar a receita. Me siga no vídeo, vais amar a receita. A receita de hoje vou vos mostrar como fazer a depilação em casa. Você vai se depilar em casa sem lâmina, sem gilete, sem nada e vai ser um sucesso. Eu amo vocês, vamos direto ao vídeo. Olá, meus amores, olá, meus queridos. Hoje eu trouxe mais uma receita para vocês que têm muito pele, que não tens dinheiro para comprar gilete, não tens dinheiro para fazer qualquer coisa, mas hoje eu trouxe uma receita super importante que vai te ajudar para você se depilar em casa. Você vai tirar todo o pele em casa, seja do asilo, seja do qualquer sítio que você tiver muito pelo, e você vai tirar somente com esses dois ingredientes. Eu aqui tenho o leite, tá a ver? Aqui é o leite em pó que eu tenho. E aqui eu tenho açafrão. Esse açafrão, ele é muito importante, ele cura muitas doenças. Aqui no meu canal vamos falar muito sobre açafrão. Então, o que eu vou fazer? Você pode encontrar esse açafrão em todas as lojas que você vai ir, em todas as farmácias. É barato e você vai encontrar esse açafrão. Vamos fazer a receita sem você gastar nenhum dinheiro. Você vai fazer a depilação em casa. Vocês estão a ver? Eu vou abrir o saco do açafrão. Eu vos aconselho a comprar açafrão e meter em casa, porque o açafrão é super importante. O que eu vou fazer? Eu vou meter uma colher, somente uma colher de açafrão. Você tem que ter uma medida certa, depende de onde você vai fazer a depilação. Eu vou meter somente uma colher, está aqui. Eu medi uma colher de açafrão, está aqui. Eu vou meter aqui. Eu vou meter essa colher de açafrão aqui e vou precisar de leite. Leite em pó, está aqui. Eu vou meter esse leite em pó aqui. Vou meter esse leite em pó aqui e vou misturar mais um pouquinho de leite em pó. E vou medir mais uma colher de água. Você tem que medir muito bem, porque ele não pode ficar nem mole, nem pesado. Está aqui. Então, você vai fazer bem a misturação. Você vai misturar muito bem. Meus amores, como vocês estão a ver, eu precisei somente de uma colher de leite para fazer a depilação. Então, vocês estão a ver aqui como tá e você já vai ver a quantidade que você pode meter. É somente você meter a quantidade certa. Você pegar uma colher de água e uma colher de leite e uma colher de açafrão. Você vai fazer isso muito bem e vai mexer muito bem para fazer a tua depilação em casa. Você vai se depilar em casa. Não precisa de gilete, não precisa de gastar nem 100, nem nada. Nem reais, nem kwanza, nem nada. Você vai te depilar em casa, vai tirar todo o pele que se encontra somente em casa, somente com este tratamento. O que você vai fazer? Vai aumentar mais uma colher se você vê que não, a papa está muito mole, porque ele tem que ficar um pouquinho forte para você poder meter. Você vai pegar, vai bater, vai misturar muito bem a sua papa, como eu estou a fazer. Nós precisávamos somente de leite e açafrão. Está aqui o nosso leite e açafrão. Ele fez um sucesso enorme e nós conseguimos a papa que nós estávamos a procurar. O açafrão é um medicamento em si. Eles vão nos curar de muitas doenças e você pode encontrar o açafrão em qualquer loja que você ir, em qualquer farmácia que você vai ir, vai encontrar o nosso poderoso açafrão, porque o açafrão é muito poderoso para curar qualquer tipo de medicamento somente com açafrão. Está aqui, meus amores, vocês viram como é que a papa
ficou. Nós precisamos somente dessa papa para fazer a depilação. Este é o nosso açafrão. Você vai encontrar em todos os sítios, em todos os mercados. Você pode comprar, é super barato para você fazer a tua depilação em casa. É um tratamento caseiro que você pode fazer em casa somente com esse remédio. E agora o que eu vou fazer? Vou aplicar esse tratamento que eu fiz. Eu vou aplicar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aonde se encontra a pele. Aonde você quiser tirar a pele, você vai pegar, vai aplicar onde você quiser tirar a pele. Se você querer tirar a pele nas cílias, vai tirar somente com esse tratamento. Se você quiser tirar em qualquer sítio, em qualquer parte que você tiver pele, vai tirar somente com esse tratamento. Você vai deixar isso em cima da pele durante 30 minutos. Depois você vai pegar um pano, vai limpar. Depois de você limpar, vai ver o resultado. Toda a pele vai cair somente com um tratamento. Não precisa gastar muito. Não precisa ter lâmina para você ter alergia, porque tem outras lâminas, Bic Gillette, que não são bons. Você acaba de cortar, ele te dá alergia, te traz borbulha. Então vale a pena fazer a depilação assim. Meus amores, eu vos amo muito. No próximo vídeo, se inscrevam no canal, se inscrevam muito no canal. Eu vos amo. Beijinhos, tchau!